Qual é a escalação ideal da seleção brasileira para os jogos contra Equador e Paraguai pelas eliminatórias sul-americanas? Precisa mudar tudo? Os jogadores que foram convocados pela primeira vez por Dorival podem ser titulares? E mais do que isso, o que pode ser feito para melhorar o esquema tático, o estilo de jogo? Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você não me conhece, meu nome é Samuel Rezende, sou jornalista e esse é um canal focado na seleção brasileira. Antes de falar a escalação, vale ressaltar que esses dois jogos são muito importantes para o Brasil nas eliminatórias. Isso porque a gente está na 6ª colocação com 7 pontos, apenas 2 acima do Chile e do Paraguai. Então, o Brasil precisa escalar o que tem de melhor para depois, aí sim, fazer testes com mais calma, experimentar jogadores que não tiveram oportunidades. Então, o time titular que eu vou falar aqui é com base no que eu acredito que seja melhor neste momento, dentro, lógico, né, daqueles jogadores que foram convocados. Então, sem mais delongas, o meu goleiro seria o Alisson. Sei que muitas pessoas ainda contestam ele, mas o Ederson não vive grande fase. Acho o Alisson ainda o nosso melhor goleiro. O Bento vem numa crescente, mas também falhou recentemente pelo Al Nassr, né? Tem essa mudança de clube numa liga um pouco mais fraca. Então, acredito que o Alisson ainda é o dono ali da titularidade. Pode ser que mais pra frente o Ederson retome esse lugar, mas por enquanto eu manteria o Alisson. É uma situação parecida com a do Danilo na lateral direita, que seria o meu titular por enquanto. Eu sei que nos meus vídeos prévios eu até falei que eu não chamaria o Danilo nesse momento, mas já que está lá, deixa ele jogar. Acho que é um cara que traz segurança, até também para não fazer muitas mudanças de uma vez só. É importante manter uma base para esse time que tem um pouco mais de entrosamento, tem um pouco mais de jogadores que tenham mais segurança, mais confiança para atuar com a camisa da seleção brasileira. E o Danilo é um cara muito experiente e eu não descarto ele desse ciclo. Eu só não queria ele nessa convocação porque eu gostaria de experimentar outros jogadores, mas isso não descarta que ele possa ser titular nesse momento, pelo menos na primeira partida, pelas características também que vocês vão entender quando eu falar de um contexto geral. Acho que o Danilo ainda está mais acima do Willian. Se fosse o Ian Couto, eu testaria o Ian Couto como titular, tá? Só para deixar claro, se fosse o Ian Couto, eu gostaria de ver ele como titular, e aí eu colocaria o Wendel na lateral esquerda, mas como ele não está à disposição, meu lateral na esquerda seria o Guilherme Arana, para dar um pouco mais de amplitude para a seleção brasileira. Querendo ou não, é um jogador com mais capacidade técnica do que o Wendel. Eu acho até que o Wendel jogou melhor do que o Arana na Copa América, mas para esse contexto específico, eu ainda acho o Arana um pouco melhor ofensivamente, acho que entrega mais, tem um chute melhor, um bom cruzamento. Falta ali um pouco de entendimento com o Vinícius Júnior em termos de posicionamento tático, né? Quando que ele vai abrir, quando ele vai fechar, quando ele vai deixar a ponta pro Vinícius. Acho que isso pode ser trabalhado durante os treinos, mas por enquanto o meu lateral esquerdo seria o Guilherme Arana. Na dupla de zaga, eu tiraria o Marquinhos nesse momento e deixaria o Militão, que, ao meu ver, é o melhor zagueiro da seleção brasileira ao lado do Bremer. Ele no auge, os dois, para mim, seriam a dupla titulares, apesar que os dois atuam mais pela direita, eu jogaria com os dois, só que como o Bremer não está, meu zagueiro pela esquerda seria o Gabriel Magalhães. Acho importante a gente ter um zagueiro canhoto, um cara que está acostumado com grandes jogos, tem uma boa saída de bola, talvez, não sei, mesmo nível do Marquinhos. Acho que são 3 zagueiros muito próximos, tá? Não acho nenhum absurdo se o Dorival, e eu imagino que ele vai fazer isso, manter o Marquinhos ao lado do Éder Militão, mas eu testaria ali o Gabriel Magalhães. Acho que precisa de mais rodagem, de ganhar bagagem também na seleção brasileira. Cara de muita confiança lá no Arsenal, tem feito excelentes Premier Leagues, com boa capacidade de jogo físico, por baixo, pelo alto. De zagueiro a gente está muito bem servido, né? Apesar aí da não convocação do Bremer, mas essa seria a minha dupla de zaga. No meio de campo, eu confesso para vocês que eu fiquei muito na dúvida com a possibilidade de escalar o André, porque a gente teve muitos problemas na saída de bola, mas o André oferece algo diferente do Bruno Guimarães, do Douglas Luiz, do João Gomes, que é aquele jogo mais curto, de passe, de aproximação, toque, passa, que é aquele estilo bem característico do Fernando Diniz. Acho que às vezes o Bruno acelera muito o jogo, já pega invertendo a bola, então eu teria um pouco mais de calma nesse sentido, mas ainda assim eu gostaria de testar uma formação antes de testar o André, que seria o Bruno Guimarães ao lado do Paquetá, e aí eu tiraria o João Gomes por 2 motivos. O Paquetá também tem força física, também tem um bom desarme, acho que ele pode jogar como segundo volante facilmente, jogou assim com o Tite, né? Muita gente falava que o Tite era retranqueiro e tal, mas o Paquetá era o segundo volante com o Tite, então
acho totalmente plausível. O Bruno Guimarães não é aquele primeiro volante como a gente estava acostumado com o Casemiro, por exemplo, o Fabinho, um cara mais de contenção, mas ele entrega muita qualidade na saída de bola, então eu ainda testaria o Bruno Guimarães com essas orientações. Bruno, um pouco mais de jogo curto, sem inverter tanto, aproximação, Paquetá muito mais ativo na saída de bola. Tinha momentos na Copa América que o Paquetá era quase um segundo atacante. Eu não gosto do Paquetá assim, acho que o melhor dele é vindo de trás, então eu ainda testaria isso, mas com esse asterisco de talvez colocar o André para testar essa formação tática, aí podemos tirar o Paquetá, pode tirar o Bruno Guimarães. E aí no meio campo aqui, o meu camisa 10 seria o Rodrigo. Acho que tá muito claro que ele joga melhor por dentro do que pela direita, podendo se aproximar ali com o Vinícius Júnior, os dois que têm um entrosamento muito bom. Então, essa liberdade para o Rodrigo, que tem sido, para mim, foi talvez o melhor jogador da seleção brasileira na Copa América, acho que dá para dizer isso. É difícil destacar alguém, né? Porque foram jogos muito abaixo, mas acho que dentre ali, pelo menos nos jogadores de frente, ele e o Savinho foram os que melhores renderam por ali. Então acho que o Rodrigo por dentro poderia dar um pouco mais de aproximação, de drible, coisa que o Paquetá, aproximação até o Paquetá tem, mas de drible, de condução de bola. Acho que o Rodrigo por dentro seria uma boa alternativa justamente também para encaixar o Estevão na ponta direita. Ah, mas o Estevão foi convocado agora. Cara, comigo, assim, como é minha escalação, digamos assim, não tem dessa. Eu tô muito impressionado com o Estevão. Acho que quanto antes ele começar a viver essa atmosfera de seleção brasileira, melhor. E assim, vai falar que ele não tá no mesmo nível de pontas, sei lá, cara, do Rafinha, do Luiz Henrique também, que foi convocado. Do Savinho, acho que talvez o Savinho ainda já esteja um pouquinho mais pronto, mas em termos de teto do Estevão, para mim, é ainda maior do que o do Savinho. Então, se é para colocar alguém ali na ponta direita, deixa o Estevão jogar. O Neymar, por exemplo, quando ele foi convocado, ele tinha 18 anos e estava arrebentando aqui no Brasil. Ele já foi titular, camisa 10, com 18 anos, 19 anos. Então, deixa o Estevão jogar, cara, sem medo, põe ele lá na ponta direita. E a mesma coisa pro Endrick, que seria o meu 9 por enquanto. Deixa ele jogar também. Mas tá chegando lá no Real Madrid, mesma justificativa que eu dei pra convocação dele, né, que eu falei em outro vídeo aqui, se você não viu, tá aqui no canal à disposição um vídeo sobre a convocação como um todo, mas deixa o Endrick jogar também, gente. Não precisa ter medo, o Endrick já mostrou, a gente esquece um pouco, né, por causa desse meme, talvez, que ele tenha virado, de Bob Charlton, daquele negócio de aura, de joga água pra cima, de não sei o quê. E aí talvez a galera tenha esquecido um pouco do que o Endrick fez aqui no futebol brasileiro. É coisa muito grande, tá? Muito grande. E assim, e ainda tem também o crescimento do Estevão, que talvez fica assim, mas o Estevão tem jogado muito mais do que o Endrick. Mas o Endrick fez coisa muito grande aqui, gente. Tem muita qualidade, não esquece disso não, tá? Eu acho que o Endrick também tem um potencial gigantesco para ser o camisa 9 da seleção em 2026. Então, o meu trio titular seria Estevão, Endrick e Vinícius Júnior na ponta esquerda. E aí dispensa comentários, né? Acho que, claro, precisa entregar mais futebol. A gente ainda espera uma grande atuação do Vini pela seleção brasileira. Chegou a fazer 2 gols na Copa América, né? Fez um primeiro tempo excelente. Se não me engano, foi contra o Paraguai mesmo, né? Mas enfim, não tem como fugir disso, né? Vini Júnior tem que ser tem que puxar mais responsabilidade e tem que ser o nosso titular. Então, ficou assim minha seleção. Alisson no gol, Danilo na lateral direita, Militão e Gabriel Magalhães na zaga, Guilherme Arana na lateral esquerda, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá como dupla de volantes, ali com o Paquetá com muita liberdade, Rodrigo por dentro, Estevão na ponta direita, Endrick como centroavante e Vinícius Júnior na ponta esquerda. E aí só a ressalva do André, que talvez, se não estiver dando muito certo, poderia fazer uma formação um pouco diferente, não nesse jogo, mas talvez em outro. O André como primeiro volante, deixando o Bruno Guimarães e o Lucas Paquetá alinhados, o Rodrigo como esse meia e o Vinícius Júnior ao lado do Endrick mais à frente, aí um 4-4-2 diamante. Acho que essa é uma boa possibilidade, principalmente pensando na saída de bola da seleção brasileira, que não tem sido boa. Outros jogadores também que eu observaria, que eu fiquei um pouco na dúvida também, o Wendel na lateral esquerda, acho que é um nível muito próximo ao do Guilherme Arana, os dois, ao meu ver, entregam características muito parecidas, então também não acho nenhum absurdo a escalação do Wendel por ali. O Gerson vem merecendo uma oportunidade, aí uma característica um pouco diferente também, que pode trazer para essa seleção algo diferente. Aí você pode puxar o Rodrigo para a ponta direita, ou então colocar o Gerson no lugar do Lucas Paquetá. Não para ser titular, tá? Mas eu acho que eu daria minutos pro Gerson, pelo menos nessas eliminatórias, assim como o Pedro. E eu acho que o Pedro também pode até atuar ao lado do Endrick. Se o Endrick não estiver muito bem, pode ser uma boa opção. O Pedro tem sido um dos melhores jogadores do futebol brasileiro.
então é um cara mais experiente, né, que faz muito bem o pivô, uma característica um pouco diferente também a do Endrick, então são caras que aí que eu ficaria de olho no banco de reservas, além também de outros, né, Luiz Henrique, Lucas Moura, que podem ser testados, mas essa seria a minha escalação. E aí, só para não fugir também totalmente do tema, mais importante a gente citar que, na minha opinião, o principal que tem que mudar na seleção brasileira não são os jogadores, porque time a gente tem. Jogadores de alto nível a gente tem, independentemente de quem você colocar lá dos que estão convocados, todos são bons, sabe? Todos são acima do Equador e do Paraguai. Para mim isso não tem nenhuma dúvida. A questão que tem atrapalhado a seleção brasileira é que o Dorival ainda não conseguiu fazer esse time jogar. Não conseguiu entregar aqueles times que a gente estava acostumado no São Paulo, por exemplo, no Flamengo, que tem toque de bola, aproximação. O time tem ficado muito estático, ficou muito estático, como eu vi na Copa América. Em alguns momentos tinha um pouco mais de liberdade ali, mas momentos raríssimos. Acho que a seleção brasileira precisa de um pouco mais de movimentação na frente, um pouco mais de liberdade. Deixa o Paquetá caindo dos dois lados, deixa o Rodrigo cair dos dois lados, libera um pouco mais o centroavante, deixa o Vini rodar mais, um pouco do que o Carlo Ancelotti faz no Real Madrid. Claro, isso é a minha opinião, mas eu acho que tem faltado um pouco disso. Como ponto positivo a gente teve na Copa América a defesa, então acho que nesse sentido o Dorival já conseguiu ajustar, tem deixado menos espaço na frente ali da área, que foi um problema da seleção brasileira em outras partidas. Que mais? A saída de bola precisa ajustar também, por isso eu comentei do Bruno Guimarães com o Paquetá, com o André. O centroavante, a entrada do centroavante, acho que fez muita falta na seleção brasileira, porque ficava um espaço totalmente vazio por ali. Uma coisa é você ter um falso 9 que depois ele entra na área, mas não era isso que estava acontecendo. O Rodrigo atuou por ali muitas vezes, mas não conseguiu preencher muito bem a área, ele recuava muito, e aí o Brasil ficava sem uma referência. Eu acho que para esse estilo de jogo da seleção brasileira, com os jogadores que a gente tem, com pontas muito rápidos, com dribladores que fazem muito bem o cruzamento, que podem chegar à linha de fundo, acho que precisa do 9 e a entrada do Endrick acho que faria muito bem para esse time. E também uma coisa que pode ajudar a seleção brasileira, e aí eu tô muito curioso para ver isso também, é a questão dos campos, né? Que falou muito na Copa América, mas o campo é mais curto, isso está atrapalhando o desenvolvimento do jogo da seleção. Vamos ver agora. Acho que sem isso dá pra gente ter uma análise mais... Sem tanta interferência nesse sentido, né? Então é isso. Quero saber de você. Deixa aí nos comentários qual seria a sua escalação dentre esses jogadores que foram convocados. O que você discorda ou concorda comigo, né? Natural a gente discordar também. Deixa aí nos comentários. Se você curtiu esse vídeo e curtiu porque tá aqui até no final, deixe seu like, que ajuda muito o YouTube a recomendar esse vídeo para mais pessoas, e se inscreva aqui no canal para você receber mais conteúdos da seleção brasileira. Um abraço e até a próxima!